Você iniciou? Não fica iniciando e parando toda hora. Iniciou, deixa, não mexe mais. Vê como é que vai ficar aí. Porque ele não está virando. O som foi. Continua. De volta, queridos. E agora o som? Você que já entrou aí, vai me dando um feedback sobre o som. Como é que tá o som aí? Se está chegando legal? Se chegou bem? Se podemos começar? Essa guerra, essa luta faz parte. Bem, glória a Deus. Tá ótimo o som. Então, vamos embora. Eu estava, quando deu problema do som, eu estava agradecendo ao pastor Tadeu, à pastora Liliane, à professora Patrícia, pela confiança de me passar essa responsabilidade, né? Eu dei aula domingo passado e agora estou dando mais essa aula. E é um tema que eu amo, um tema que eu gosto muito, então para mim é um privilégio e eu queria agradecer a eles por essa oportunidade, né? Me dar aí pela segunda vez a oportunidade de estar ministrando essa aula. Então, muito obrigado, pastor Tadeu, muito obrigado, pastora Liliane, muito obrigado, professora Patrícia. Vamos lá? Nós estamos na primeira parte, né, da nossa lição de sacerdócio. Nós falamos na semana passada sobre o significado de sacerdote, o que é o sacerdote na Bíblia. Aí depois iniciamos a primeira parte da lição, dizendo qual é o significado de sacerdote, né? Falamos sobre os sacerdotes na Bíblia e hoje nós vamos começar a falar e dando continuidade à primeira parte ainda da lição sobre os sacerdotes hebreus. Os sacerdotes hebreus. Vamos lá. O sacerdócio hebreu foi oficialmente ordenado no tempo de Moisés, com Abraão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, sendo consagrados como sacerdotes por Moisés de acordo com a ordem divina. A cerimônia solene da consagração de Arão e seus filhos foi repleta de detalhes bastante significativa, durando 7 dias. Vou repetir. A cerimônia de ordenação, consagração de Arão e seus filhos durou 7 dias. 7 dias. Isso está lá em Êxodo 29, do 1 ao 37. Eu queria fazer aqui, chamar a tua atenção, fazer um comentário sobre esses 7 dias de ordenação, consagração, uma cerimônia que durou 7 dias. Pois bem, Deus ordenou a terra e tudo que nela há 7 dias. Em 7 dias, Deus criou tudo que existe na terra, sobre a terra. Deus ordenou a terra. Haja luz, sol, lua, o governo da noite, o governo do dia, em 7 dias. E ao criar o mundo em 7 dias, Deus criou tudo em perfeição. Por isso que o número 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Então, em 7 dias, Deus criou tudo em perfeição e entregou a Adão o governo. 7 dias. Entregou a Adão o governo sobre a terra.
e deu ordem a Adão: não coma da fruta ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não experimente a morte. Não queira experimentar a morte. Mas nós sabemos que Adão foi lá, junto com Eva, e aquela história que nós já conhecemos, e experimentou, desordenou aquilo que Deus tinha. Então, isso desordenou aquilo que Deus tinha ordenado em perfeição em 7 dias. O pecado, a queda do homem. Agora, em 7 dias, Deus está ordenando sobre o homem um ofício, um ministério que vai colocar ou reorganizar um padrão de vida para que o homem possa ter contato, possa ter relacionamento com Deus. Olha que interessante. Em 7 dias, Deus criou tudo perfeito. Em 7 dias também, Deus ordena um homem que, a partir desse homem ou desses homens, a família de Arão, Deus começa a reordenar ou reorganizar o padrão de Deus, de vida para o homem, para que o homem possa ter contato com ele. Então, os mesmos 7 dias que Deus levou para ordenar a perfeição sobre a terra, Deus levou também 7 dias para ordenar um ministério, um ofício sobre o homem, para que o homem pudesse reorganizar a sua vida para ter contato com Deus. Pastor, e o que tem de profundo e de grandioso nisso? Querido, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, vai dizer que ele nos ordenou para reis, ele nos fez, Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então, o que Deus ordena sobre Arão e seus filhos, embora num primeiro momento era só para a descendência de Arão, Deus estava criando algo eterno. Porque você vai ver em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 6, que ele nos fez, Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Ele não nos fez reis e sacerdotes para a terra. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então, o nosso reinado com Cristo e o nosso sacerdócio com Cristo, ele é eterno. Então, por isso que os mesmos 7 dias que Deus criou algo perfeito, Deus estava dando um ofício perfeito para que durasse toda a eternidade. O sacerdócio é para sempre. O sacerdote morre, mas o sacerdócio continua. O sacerdócio que Deus estava instituindo a partir do sacerdote Arão era o sacerdócio que iria durar para sempre. Quando Cristo vem e rasga o véu, ele institui uma nova linhagem, uma nova ordem sacerdotal, uma ordem sacerdotal independente, né, da tribo de Levi. Agora todos têm acesso, todos são feitos sacerdotes, e esse sacerdócio, ele é eterno. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 6, vai dizer: ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Não foi para a terra. A terra para, a terra acaba. Mas o sacerdócio, ele continua. Veja que interessante, né? Em 7 dias Deus cria a perfeição. Em 7 dias Deus cria o sacerdócio. E um sacerdócio que não vai parar nunca mais. Vamos seguir. Dos 4 filhos de Arão, apenas 2 sobreviveram. Apenas 2 sobreviveram. Eleazar e Itamar. E, portanto, a linhagem sacerdotal de Arão ficou preservada nos descendentes de ambos, de Eleazar e de Itamar. Isso está lá em Levíticos 10, 1 e 2, Números 3, 4 e 1 Crônicas 24, 2. Eu vou ler rapidamente com você Números 3. Números 3, vamos lá. Números 3, rapidinho. Números 3,
verso 4. Número 3, verso 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. Não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. Falei isso na aula passada. Um sacerdócio equivocado, um sacerdócio mal administrado causa morte. Tenha cuidado no exercício do seu sacerdócio. Um sacerdócio mal administrado, um sacerdócio equivocado, causa morte. E é o que acontece com Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho no Sinai e morreram. Vamos seguir. No entanto, para ser um sacerdote, não bastava apenas ser descendente legítimo de Arão, pois algumas limitações, tanto de ordem física, isso limitava o sacerdócio, como deficiências, quanto de ordem cerimonial, erros nas cerimônias, como impurezas, impediam que alguns indivíduos exercessem o sacerdócio. Isso está registrado em Levítico 21. Além disso, houve muitos casos complicados em que pessoas não conseguiram comprovar pertencer à genealogia de Arão. Aqui eu quero falar com você. Porque ele fala sobre os 4 filhos de Arão, 2 morrem, Nadab e Abiú, por um equívoco no seu sacerdócio, por um erro no seu sacerdócio, provocam a sua própria morte, não deixam descendências, e aí fica uma linhagem. Eleazar e Itamar. Uma linhagem. Aí você deve se perguntar, bom, mas por que Deus escolhe uma única família? Se o propósito era o sacerdócio estar em todas as famílias. Mas na frente, através de Jesus, através do sacrifício na cruz, todas as famílias têm a oportunidade de exercer o sacerdócio, de se achegar à intimidade com Deus. Por que Deus escolhe uma única família naquele momento? Querido, você precisa entender o seguinte. Aí eu vou voltar contigo lá atrás. Deus, ele cria a partir dos seus princípios. A partir do estabelecimento dos seus princípios. E os seus princípios, eles servem de modelo, de parâmetro, de padrão. Vamos lá. Êxodo 3:6. Como é que Deus se apresenta a Moisés? Depois de 430 anos, conforme promessa feita a Abraão, Deus volta para visitar a descendência de Abraão, libertar do povo egípcio e construir uma nação. Como é que Deus se apresenta a Moisés? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é um Deus geracional. É de geração em geração. Deus cria, estabelece propósitos permanentes. Propósitos que são contínuos. E a continuidade, ela está na família. A continuidade na terra está na família. Crescei e multiplicai. Então, a continuidade daquilo que Deus criou como sua imagem e semelhança está na família. Não é bom que o homem viva só, esteja só. E aí Deus cria da sua costela, Deus cria Eva. E os dois, ambos, se tornam uma só carne. Então, a continuidade, o propósito de permanência e continuidade do homem está na família, na união de um homem e de uma mulher. E isso nos revela o quê? Que Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus geracional. Eu sou o Deus do teu pai. Olha como é que ele se apresenta para Moisés. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão,
Isaque e Jacó. Sou Deus do teu avô, sou Deus do teu bisavô, sou Deus do teu trisavô, do teu tataravô. Eu sou esse Deus que venho de geração em geração sendo o mesmo. Ok? Então, primeiro de tudo que a gente tem que entender, Deus é um Deus geracional. Êxodo 3:6. É a forma como ele se apresenta para Moisés. Ele, naquela teofania, se revela a Moisés. Ótimo. Aí, mais à frente, ele estabelece um princípio através da sua lei, através da sua palavra. Ele estabelece o princípio. Que princípio é esse? Deuteronômio 6, a partir do verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e intimarás teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, pais ensinando a filhos sobre Deus. Pais ativando os filhos em seus propósitos. Então, quando a gente vê Deus separando uma família e estabelecendo o sacerdócio, aquilo que mediava o homem e Deus, através do próprio homem, o sacerdote, Deus estava criando um modelo. E para Deus, e para o princípio de Deus, esse ensino ele precisa ser dentro de casa. Ele ainda vai além. Também atarás por sinal em tua mão e serão por testeiras entre teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então o ensino de Deus, ele é dentro de casa. Então, como a gente estava falando de cerimônias complexas, né? Um rigor com relação à administração desse sacerdócio. Para não complicar para o homem, Deus separa uma família e torna aquela família modelo. O princípio, o modelo, o padrão parte da família de Arão. Então, como Deus tem por princípio essa questão geracional, de pai para filho, Arão só podia ensinar aquilo que sabia para os seus filhos. Então é o pai ensinando para os filhos. Isso é tão importante, tão forte para Deus, é um princípio tão inegociável, que lá em Jeremias, capítulo de número 35, o povo já estava perdido, as coisas terríveis estavam acontecendo sobre a terra, a nação de Israel. Deus fala com Jeremias. Jeremias, olha como é que Deus dá importância a esse princípio familiar e a questão geracional, a questão de se passar de pai para filho. A questão da família, da casa, o sacerdócio sendo exercido em casa. Olha só. Jeremias, capítulo 35 de Jeremias. Jeremias, chama aqui os recabitas. Os recabitas eram um povo agregado. Eles não eram legítimos hebreus. Eles eram agregados em algum momento por questões de casamento, relacionamento, enfim, que o povo abriu. Eles estavam ali dentro da nação. Então, os recabitas estavam lá dentro da nação e Deus fala assim para Jeremias: chama aqui os recabitas. Traz eles aqui. E aí Jeremias chama os recabitas, os filhos dos recabitas. E Deus manda dizer assim: pega eles e leva para a sala do vinho no templo. Leva eles para a sala do vinho. Chegando lá, oferece vinho a eles. Oferece vinho a eles. E Jeremias fez exatamente o que Deus estava mandando. Trouxe os recabitas, levou a sala do vinho no templo e ofereceu vinho a eles. Colocou vinho, olha, estou oferecendo vinho a vocês.
Sabe o que os recabitas falavam? Nós não bebemos. Nós não podemos beber. Porque o nosso pai, Jonadab, nos deu uma ordem. Não bebam vinho, não construam casas, não plantem, vivam em tendas. E nós cumprimos rigorosamente aquilo que nosso pai nos deixou. Já havia outras gerações. Aí Deus fala para Jeremias, está vendo, Jeremias? Está vendo os filhos dos recabitas? Como é que é o comportamento desse povo? E Israel não consegue guardar os meus mandamentos. Então Deus usa o exemplo de uma família, de algumas gerações, que guarda os estatutos e os mandamentos deixados pelo seu pai, para exemplificar que tipo de Deus e o que ele estava esperando do povo. Eu sou um Deus geracional, assim como eu me apresentei a Moisés. Eu sou um Deus geracional. Eu ensinei esse povo a passar de pai para filho as minhas instruções, mas isso não foi feito. Então, por isso que Deus pega uma família, a família de Arão, e torna ela modelo, padrão de relacionamento com Deus e mediação entre Deus e o povo. Você está vendo como é que é importante? Vamos além, vamos nos aprofundar. Mais na frente, Eli, você sabe o que é que acontece na casa de Eli? Eli não controla seus filhos. Os seus filhos exercem um sacerdócio completamente equivocado, completamente errado. E Deus fala o que para Eli? Olha, eu vou cortar o teu braço, o braço da tua casa, e não vai ter mais velho na tua família. Vocês não vão mais exercer o sacerdócio diante de mim. Não vão mais exercer o sacerdócio diante de mim. Querido, uma paternidade que negligencia a sua função, a sua responsabilidade, desabilita um sacerdócio. Paternidade que negligencia, uma paternidade que negligencia a sua responsabilidade, desabilita um sacerdócio. Deus desabilitou a raiz, a linhagem de Eli. Desabilitou. Continuou nascendo sacerdote, porque Ofni teve um filho e acabou, já tinha um e teve outro, e de acabou vieram sucessores, continuou tendo sacerdote, até chegar Salomão. Por quê? Parte dessa linhagem é morta por Saul em Nobe, parte dessa linhagem, por conta da promessa que Deus fez a Eli, de que ia cortar esse braço sacerdotal, em Nobe, Saul mata muitos sacerdotes, só consegue sair ali daquela matança Abiatar, que era ainda dessa linhagem. Abiatar é protegido por Davi. Davi começa a reinar e Abiatar é o sacerdote de Davi. Só que na transição do reino de Davi para Salomão, o que acontece? Adonias, filho de Davi, se levanta, uma rebelião e um sacerdócio corrompido, que já vem de geração em geração, se corrompe mais uma vez. Abiatar fica do lado de Adonias e por participar disso, Salomão, quando assume o reinado, faz com que Abiatar seja exilado. Então acaba aí a linhagem de Itamar. E olha como isso é importante para Deus. A linhagem de Itamar acaba
E Deus levanta uma nova linhagem, uma nova casa, que é a casa de Zadok. A casa de Zadok é a casa que, em meio à rebelião provocada por Adonias, permanece firme. Em meio à rebelião provocada por Adonias, permanece firme no lugar ao lado de Davi. Então, querido, para o sacerdócio da tua casa ter continuidade, é preciso que você tenha uma paternidade firme. Paternidade ativa propósito. Paternidade ativa propósito. Agora, uma paternidade negligenciada desativa propósitos. Eli desativou o propósito de todas as suas gerações. Zadok ativou o propósito de todas as suas gerações. Zadok permanece firme. E aí Deus troca a linhagem sacerdotal. A linhagem que era de Itamar passa a ser de Eleazar, porque Zadok era descendente de Eleazar. E aí continua-se uma linhagem sacerdotal pura, genuína, arraigada daquilo que Deus havia estabelecido para o sacerdote. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque nós estamos acabamos abordando também essa questão da paternidade. E talvez você, minha irmã querida que nos assiste, tenha sofrido por algum motivo, tá? E tenha hoje na sua casa filhos e tenha uma ausência de paternidade. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você que nos assiste aí na Escola Bíblica Dominical e de repente está até preocupada. Bom, mas eu tive aqui uma questão pessoal e hoje eu não tenho essa presença paterna. Como é que vai ficar a ordenação sacerdotal dentro da minha casa? Como é que fica esse ofício sacerdotal dentro da minha casa se eu não tenho aqui um pai, a figura de um homem para ativar esse propósito, ativar essa paternidade? Quero te dizer algo. Juízes capítulo 4. Depois você vai ler com calma. Juízes capítulo 4 e Juízes capítulo 5 vai dizer que se levantou uma mãe em Israel. Mãe também ativam propósitos. Mãe também cobrem seus filhos. Diz a Bíblia que Ana, todos os anos, levava uma túnica de linho para Samuel. O que faz a túnica se não cobrir? Mãe também cobre seus filhos. Mãe também ativa propósitos. Juízes capítulo 5. E se levantou por mãe em Israel. Débora se levantou por mãe em Israel. Por causa de uma ausência ou uma covardia paterna. Covardias paternas no exercício legal do sacerdócio, abre o precedente para que mães se levantem na cobertura de seus filhos. Então não se acovarde, mãe, porque você pode ser, sim, a cobertura da sua casa. O importante não é ser homem ou é ser mulher. A questão da paternidade aí, ou da maternidade, é a preservação dos valores, princípios e ordenanças de Deus dentro da sua casa. Não abra mão dos princípios de Deus dentro da sua casa. Então, vou fechar esse parênteses aqui. Essa foi uma palavra para as mamães que de repente ficaram aí preocupadas por conta de uma ausência de paternidade, uma covardia paterna. Então elas falaram, e agora? O que eu faço? Não tem sacerdócio na minha casa? Tem. Porque mães cobrem filhos.
Quem fazia a túnica de linho para Samuel era Ana. Quem se levantou por mãe para Israel foi Débora. Então, depois você lê esses dois textos lá, Juízes capítulo 4 e 5 e 1 Samuel, você vai ver lá o que Ana passou, fez, estabelecendo, religando a raiz da sua casa a um propósito, porque Ana religa, quando Ana entrega a Samuel, ela religa, ela ativa o propósito da sua casa, porque seu marido era de descendência levítica. Vamos em frente. Então, ele é tirado, essa linhagem sacerdotal é tirada por conta desse equívoco paternal, essa negligência de paternidade, estabelece Zadok. E olha o que acontece quando Zadok se torna linhagem sacerdotal em Israel. Quero que você abra comigo lá Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 40. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 40. Olha que profundo, que profundidade. Livro do profeta Ezequiel 40, capítulo 40, a partir do versículo 45. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes. Vou repetir. Câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Então presta bem atenção. Ezequiel está entrando em visão. Deus está dando uma visão de um templo a Ezequiel. E aí tem um quarto, uma câmara. Câmara é quarto. Amplo, grande, que olha para o lado do sul, a janela dá para o sul, é para os sacerdotes. Então essa câmara, esse quarto vai abrigar os sacerdotes que têm a guarda do templo. Preste atenção nisso, tem a guarda do templo. Mas, aí tem mais, a câmara que olha para o caminho do norte, ou seja, a contrária, o outro quarto, a outra câmara, que tem a janela para o norte, é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Opa! Então aí eu já tenho dois tipos de sacerdotes. Uns vão ocupar o quarto de janela para o sul, esses vão ter a guarda do templo, esses vão trabalhar no templo. E os que estão com a janela para o norte, têm a guarda do altar, têm a responsabilidade do altar. Tá? Na visão de Deus, eu tenho dois quartos e dois tipos de sacerdotes. Os que guardam o templo e os que guardam o altar. Os que guardam o altar, continua ele aqui no 46. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. Então, olha só. A firmeza da paternidade do sacerdócio de Zadok, lá atrás, quando no reino de Davi houve uma rebelião e uma decisão de um filho em usurpar o trono, e Zadok se posicionou do lado correto, do lado da ética, do lado da moral, do lado dos princípios de Deus, do lado da ordem de Deus, do mandamento de Deus. Quando lá atrás Zadok se posiciona de forma firme sobre aquilo que Deus lhe tinha ordenado, que era um sacerdócio, ele preserva a sua casa de tal maneira que lá na frente, quando Israel está completamente perdida, afastada,
caída. Olha o que Deus está dizendo. Olha, tem sacerdotes que, embora sejam sacerdotes, não terão intimidade comigo. Porque altar é para quem tem intimidade. Altar é para quem tem intimidade. Deus está falando, quem vai se chegar, quem vai ter intimidade comigo, quem vai chegar no altar é a casa de Zadok. O resto vai frequentar o templo, o resto vai fazer coisas no templo, vai cuidar da porta, vai cuidar da janela, vai cuidar de uma série de coisas. Mas intimidade é para sacerdócio que se mantém firme. Intimidade é para casas paternais que se mantêm firmes. Então ele estava falando aqui já de uma outra geração. Olha o Deus geracional. Filhos de Zadok. Ou seja, essa linhagem, essa nova linhagem que tomou o lugar, ou que foi colocada no lugar de uma casa de paternidade que em um momento negligenciou o seu ofício, e aí eu estou falando de Eli, agora ela coloca os seus filhos em lugar privilegiado dentro da minha casa. Zadok ativa de forma tremenda o propósito da sua casa, e o propósito é o sacerdócio, porque ele era um sacerdote, um legítimo sacerdote, e isso é preservado de geração em geração, e isso dá à geração de Zadok um lugar privilegiado. Querido, olha só, você tem 2 quartos e 2 camas. Deus separa. Deus separa os sacerdotes que são para a intimidade e os sacerdotes que são só para serviço. Tem gente hoje exercendo um sacerdócio que só serve para o serviço. Ele não alcança intimidade. Opa, perdão. Caiu aqui. Ele não alcança intimidade. Voltamos ao normal. É que eu falo de sacerdócio, eu fico, fico igual, você já viu Siri na lata? Falo de sacerdócio, eu fico assim, agitado. Mas vamos lá. Zadok, ele coloca os seus filhos em um lugar privilegiado. Porque Deus aqui faz uma separação, uma evidente separação. De um lado, os que guardam o altar, os que guardam o templo. Do outro lado, esses vão se chegar a mim. Esses vão ter intimidade comigo. Esses vão tocar no altar. O teu sacerdócio, a liderança dentro da tua casa, a forma como a palavra é cuidada, é tratada dentro da tua casa, pode colocar os teus filhos em lugares privilegiados, lugares de intimidades com Deus. Olha o que vai dizer lá no 43, ainda no livro de Ezequiel 43, no versículo 19. Os sacerdotes levitas que são da semente de Zadok, ou seja, da geração, olha o Deus geracional aí, da semente de Zadok, que se chegam a mim para me servirem, darás um bezerro para a expiação do pecado. Deus já deixa claro, vai ter uma cerimônia, vai ter um sacrifício, mas você vai dar o bezerro àqueles que são da semente de Zadok, porque são esses que têm intimidade comigo, são esses que podem pisar e tocar no meu altar. Aleluia. Então, querido, casa e sacerdócio andam juntos por causa desse Deus geracional. Casa e sacerdócio não são duas coisas diferentes. Casa e sacerdócio andam juntos. Ah, pastor, mas e a igreja?
E a igreja e os pastores, querido? A igreja, os pastores são uma ferramenta de Deus para te auxiliar no exercício, trazendo instrução, como nós estamos trazendo agora. A responsabilidade do pastor não é ativar o teu sacerdócio. O teu sacerdócio é ativado em casa, através de uma paternidade ou de uma maternidade que coloca nos umbrais, na porta, a palavra de Deus. Não é o pastor que vai colocar a palavra de Deus dentro da tua casa. Nós vemos lá em Deuteronômio 6. É você, pai, é você, mãe, que precisa colocar a palavra de Deus dentro de casa, no exercício do seu sacerdócio. O pastor, a igreja, ele vai trazer alinhamentos, ele vai trazer instruções e, principalmente, aí é responsabilidade do pastor no exercício do seu sacerdócio, trazer unidade sacerdotal. É pegar a minha casa e unir a minha casa a partir dos parâmetros, direções e visões que Deus dá a ele, a sua casa. Então o meu sacerdócio vai andar junto com o seu sacerdócio, porque nós temos um pastor que tem uma visão que consegue colocar o meu sacerdócio e o seu sacerdócio em unidade. Então não espere que a igreja e o pastor vá fazer uma responsabilidade que é nossa. Tem gente esperando que o pastor vá ativar propósitos dentro da casa dele. Querido, quem ativa os propósitos de Deus na vida dos seus filhos é você. Deus, é claro, fala dos meus mandamentos o tempo todo. No caminhar, no deitar, no levantar, no se assentar. Passe isso aos seus filhos. A igreja está aí para te ajudar no exercício do seu sacerdócio. Te auxiliar, ela é uma ferramenta, ela vai te corrigir, vai te instruir, vai te dar possibilidades, vai potencializar habilidades, talentos, mas ativar propósitos, ativar, não. Aí é contigo, pai, é contigo, mãe. Você vê aqui o exemplo de Zadok. Se manteve firme numa hora de decisão difícil, se manteve firme e a sua casa colhe esses frutos. Eli não se manteve firme. Eli não se manteve firme e a sua casa colheu os frutos dessa fraqueza. Então preste atenção, eu vou encerrar aqui, infelizmente hoje nós tivemos pouquinho tempo. A negligência de paternidade desabilita sacerdócios. Desabilita. Mas uma paternidade baseada nos preceitos, nos mandamentos de Deus, ela vai ativar propósitos. Ela vai ativar propósitos. E a sua casa vai colher futuramente, as futuras gerações vai colher desse posicionamento que você toma hoje. Você vê a casa de Zadok sendo colocada num lugar diferente. Deus separa, querido. Deus separa sacerdote que tem intimidade e sacerdote que não tem intimidade. Deus separa sacerdote que pode gozar da intimidade do altar e sacerdote que não pode. Nós lemos, é Bíblia. Ezequiel 40, a partir do 45. 2 quartos. Deus podia botar todo mundo num quarto só. Todo mundo é sacerdote. Não. Tem uma diferença paterna aqui. Tem os da casa de Zadok e tem os outros. Tem aqueles que não se corromperam e tem os outros. Tem uma casa aqui que é fiel no exercício do seu sacerdócio. Então, essa casa que é fiel no exercício do seu sacerdócio, eu não posso botar junto com a outra. É o que Deus fala aqui. Um quarto é para aqueles que guardam o templo. O templo está aberto para todos, mas o altar é franqueado para aqueles que se mantêm fiel. Vou repetir. A casa, o templo está aberto para todos, mas a intimidade, ela só é franqueada para aqueles que se permanecem firmes. Para os que permanecem fiéis.
para as casas geracionais, aqueles que passam o mandamento de pai para filho, de filho para pai. E para a gente fechar a Bíblia, mas por quê? Geracional, pai para filho, mãe para filho, por quê? Porque, querido, o pai, a mãe, ele deseja, arde no seu coração, que seu filho alcance coisas maiores que ele alcançou. Ninguém, além de um pai e de uma mãe, pode desejar que seu filho seja maior do que ele. Ande em lugares que ele não andou. Conquiste coisas que ele não conquistou. Faça coisas que ele não fez. Não cometa erros que ele não cometeu. Por isso que Deus escolhe pai e filho. Pais e filhos. Pais e filhos. É por isso. E todo esse trabalho de Deus é dentro da família. O cumprimento do sacerdócio deve começar dentro da sua casa. Eu peço perdão pelos contratempos que nós tivemos, isso tomou tempo da nossa aula, eu queria ir um pouquinho mais além aí, mergulhar com você em outros textos, mas eu creio que aqui o pouco que a gente conseguiu possa ter te ajudado aí a entender mais um pouquinho de sacerdócio. Queridos, eu quero te lembrar que hoje nós temos a nossa Santa Ceia a partir das 16h30. Hoje a nossa ceia a partir das 16h30, ela é presencial e online. Eu, se fosse você, iria presencialmente, porque a atmosfera, o clima é outro, então não perca. Agora, se você não pode, realmente você está aí com alguma limitação, você pode acompanhar a nossa Santa Ceia na sua casa, através aqui do Facebook. Nossa programação da semana é terça-feira, Chamados para Vencer, a partir das 19h30, presencial e online. E aí a minha sugestão, meu conselho é o mesmo, que você esteja lá presencialmente para compartilhar conosco dessa atmosfera, desse ambiente de adoração tremendo que é promovido lá no nosso templo, na nossa casa. Na quinta-feira nós temos a imersão a partir das 19h30 também. Aí um trabalho exclusivamente online, conduzido de forma brilhante aí pelo nosso pastor Tadeu, a nossa pastora Liliane, trazendo sempre um tema de aprofundamento, de fundamento, alinhamento, que nos ajuda muito no exercício do sacerdócio dentro da nossa casa. Amém? Então, quinta-feira a imersão a partir das 19h30, somente online. E na sexta-feira a reunião de oração através do Zoom a partir das 17h. Então você pode aí comunicar aí, se você puder, nessa próxima sexta-feira, se comunicar aí nos grupos da igreja ou na página do Facebook, no direct, enfim, aonde você achar melhor, pedir lá o link e participar dessa oração que também é online, somente online. Amém? Encerramos por aqui. Que Deus abençoe seu domingo, abençoe a sua casa, abençoe seu ministério. Lembrando que você também pode ofertar e dizimar agora, se você desejar, se você assim desejar. Eu quero agradecer aqui todos os dizimistas, todos os ofertantes. Os dados bancários da igreja devem estar rolando aí nos comentários. Lembrando que você pode fazer agora um Pix, né? E o Pix é o CNPJ da nossa igreja. Então você pode fazer aí um Pix, que é só oferta, o seu dízimo cairá aí na conta da igreja instantaneamente. Lembrando que todos esses recursos são para a manutenção da casa do Senhor. Então, que Deus abençoe a você, dizimista, Deus abençoe você, ofertante, Deus abençoe você que tem orado, se colocado a orar, para que Deus envie recurso, para que Deus dê sabedoria, né, na aplicação desses recursos, que Deus te abençoe também. A sua oração é tão importante quanto uma contribuição financeira. Amém? Vamos orar, vamos encerrar aqui a nossa aula com a oração, e que Deus, mais uma vez, possa abençoar o seu domingo e a sua vida. Querido e amado Deus, Santo de Israel, nós te agradecemos, te louvamos,
Senhor, por mais esse domingo, por essa aula, por esse aprofundamento nesse tema, Senhor, tão gostoso de se aprender e se estudar. Meu Deus, se algo ficou pendente, que o Senhor possa abençoar e revelar aqueles que ainda ficaram com alguma dúvida, ficaram com alguma coisa pendente, que o Espírito Santo possa instruir, Senhor, cada vez mais. Deus, abençoa o nosso domingo, já prepara o nosso coração, Senhor, para essa Santa Ceia de logo mais. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua casa possa estar repleta, cheia com os teus filhos, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter um restante do domingo abençoado para a glória do teu nome. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça libertadora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e intimidade do Santo Espírito de Deus, seja sobre todo Israel de Deus na face da terra e sobre todo o povo de Deus nesse lugar, que todos digam amém. Que Deus te abençoe, querido.